Diz assim a Bíblia Sagrada para nós. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar, da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Glória seja dada ao Senhor, somente até aqui. Quem está na igreja pode se assentar, e eu gostaria que todos dissessem glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Meu querido irmão e irmã que me assiste através da internet, os queridos que também estão aqui presentes no auditório, a palavra do Senhor vem trazendo à nossa memória no dia de hoje um acontecimento importante, ocorrido na história do povo de Deus, sobre a liderança de Josué. Josué, um homem escolhido por Deus para suceder nada mais, nada menos do que o grande Moisés, o grande líder de Israel, de toda a história de Israel, na sua gênese, na sua travessia do Mar Vermelho, na sua libertação do Egito e chegada até a Canaã, prometida de Deus, o grande líder que encabeçou, que foi o representante de Deus para esses feitos. E Josué, quando ele assume a posição de Moisés após a morte deste, a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 1, 2, 3 páginas atrás do que nós lemos agora, Deus incentivando Josué e dizendo: vai nessa tua força, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. E receber uma promessa dessa é algo muito agradável. Quem é que não gosta de ouvir de Deus, de que Deus está com você? Quem é que não gosta de ouvir: vai meu irmão, vai que vai dar certo, o Senhor vai te dar vitória, as coisas vão acontecer corretamente? Todos nós gostamos, e quando ouvimos isso nos enchemos de coragem, nos enchemos de certeza, saímos do culto com toda alegria, saímos da igreja com toda a fé, a gente chega em casa e repete o sermão, se está na internet lá, entra no YouTube, assiste o sermão novamente, decora o versículo bíblico, que maravilha! Só que uma coisa é ouvir e outra coisa é praticar. Uma coisa é ouvir a promessa, outra coisa é viver a promessa, agir para que ela se cumpra. A promessa de Deus para Josué foi: eu estarei contigo como estive com Moisés. E Josué tinha consciência dessa promessa. Só que quando ele continua a liderança, conduzindo o povo para chegar à terra prometida, e já estavam ali bem próximos, adentrando já as terras de Canaã, aparece o grande obstáculo. Qual é o grande obstáculo? O Rio Jordão. O Rio Jordão, um obstáculo intransponível para que centenas de milhares ou até mesmo milhões de pessoas atravessassem e chegassem até a terra prometida.
Como fazer todo esse povo atravessar este grande obstáculo natural? Afinal de contas, Moisés não está aqui mais. Moisés estava, e quando Moisés esteve, ele estendeu a sua vara sobre o mar, segundo a determinação de Deus, e o mar se abriu. Só que agora Moisés não está lá. Quem está lá? Josué. E Josué, diante daquele obstáculo, ele recebe uma ordem do Senhor, e com certeza ele a buscou, porque como qualquer outro ser humano, quando a gente vive dias difíceis, a gente busca Deus. Você que conhece o Senhor e a situação fica difícil, a quem você procura? Você procura Jesus. E você diz: Senhor, eu estou aqui, olha para mim, tem misericórdia de mim. Não é assim? É assim que nós fazemos. E Josué, com certeza, quando ele percebeu que havia o obstáculo, ele clama ao Senhor. E Deus dá a ele a estratégia. Deus fala: olha, Josué, você vai fazer o seguinte, você vai reunir todo o povo, e vai ordenar que na frente de todos seja levada a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um recipiente, é uma caixa, vamos chamar assim, onde dentro dela eram guardados figuras, objetos marcantes da trajetória de Israel durante a sua caminhada pelo deserto, e determinadas por Deus. Dentre elas lá estava as tábuas dos 10 mandamentos, que é o decálogo. Também estava ali a vara de Arão que floresceu lá no deserto, que declarou que Arão seria o sumo sacerdote, e ainda um punhado, ainda uma porção do maná. Aquele maná que estragava todo dia, do dia para o outro, mas aquele que estava na arca se preservava pela misericórdia do Senhor. E tudo aquilo que estava na arca, a arca era fechada, era lacrada, coberta com ouro, e tudo aquilo representava a própria presença de Deus. Representava o Altíssimo estando presente junto ao seu povo, representava o compromisso que Deus fez com Israel. E quando Deus fala: olha, Josué, mande na frente os sacerdotes, os levitas, carregando esta arca, e eles vão caminhar para dentro do rio, não é para contornar, é ir em direção às águas. Uma estratégia louca, uma estratégia estranha. Como é que vai começar a caminhar para dentro da água? O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão cada vez mais afundando, e vai chegar uma hora que não vai dar mais pé ao rio, não vai dar mais para atravessar caminhando, talvez tenha que nadar, e aqueles que não sabem nadar vão se afogar, e a arca vai afundar. Que estratégia é essa? Eu quero dizer para você no começo desse sermão, amada igreja virtual, amada igreja presente, quando Deus estabelece a sua estratégia, ela pode parecer loucura para o homem, mas para Deus nada é impossível. Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe de que forma que Ele está preparando o milagre. Cabe a nós obedecermos à vontade e à ordem do Senhor. E Josué fez isso. Josué, ele obedeceu, ele ordenou, reuniu o povo, o texto nos diz isso, chamou os sacerdotes e disse: agora vocês vão caminhando à frente. E quando eles foram caminhando, o que Deus havia falado para Josué é: quando eles colocarem os seus pés nas águas, as águas vão se abrir. Ou no caso do rio, como correndo, as águas seriam todas interrompidas em determinado momento, determinado ponto, e dali para frente as águas escoariam, se secariam, e o povo atravessaria em terra seca. Promessa. A promessa de Deus estava estabelecida, a palavra de Deus estava estabelecida, mas ainda não tinha virado realidade. E Josué, assim como eu e você, poderia questionar, poderia duvidar. Será que vai acontecer? Porque é uma estratégia suicida, uma estratégia kamikaze, é uma loucura. Mas Josué, mesmo talvez com um pouco de hesitação humana, porque todos nós a temos, ou vai falar para mim que quando você ouve a notícia que o médico diz não tem mais o que fazer, diga para mim se não dá aquele frio na barriga. Diga para mim se você não fica preocupada. Nós somos seres humanos, todos nós somos assim, não tem super-homem e super-mulher. Quando o médico diz: olha, não tenho mais o que fazer, restam somente algumas horas de vida, ou então dá um diagnóstico daquilo que é a pior perspectiva do que pode ocorrer, todos nós ficamos hesitantes. E acredito que Josué, como eu e como você, também sentiu aquele frio na barriga. Mas mesmo com o frio na barriga, o que Josué fez? Ele obedeceu.
Quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você pode até ficar preocupado não é pecado. Você pode ficar até ficar aflito não é pecado. Você pode até ficar com o frio na barriga, não é pecado. Mas você tem que aprender uma coisa: eu posso ficar assim, mas Deus prometeu e Ele vai cumprir o que Ele disse na minha vida. Ele prometeu, foi Deus que disse, então eu vou acreditar. Então eu vou fazer. O médico deu uma má notícia, eu fiquei preocupado, mas eu vou confiar na palavra do Senhor. E o que Josué fez? Vão sacerdotes, vão levitas, vão na frente. Leva a arca, e eles foram. E incrível, quando eu falo incrível, não é no sentido de surpresa, como de quem não acredita ou não imaginava que isso fosse acontecer. Eu digo incrível porque o que o meu Deus faz são coisas incríveis. Quando os levitas chegaram lá carregando a arca e colocaram o seu primeiro pé nas águas, e deram o segundo passo, e deram o terceiro passo, sabe o que começou a acontecer? Aconteceu que as águas do Rio Jordão, que estavam correndo, que estavam na sua correnteza natural, elas começaram a diminuir a sua correnteza. É como se alguém lá atrás tivesse fechado a torneira, e quando fecha a torneira na mangueira, a água não para imediatamente de sair, mas ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, e de repente não tem mais água. Deus fechou a torneira lá do Rio Jordão, e fez com que parasse aquela água de correr. E o que aconteceu? Conforme os sacerdotes iam caminhando, o rio ia se esvaziando, e o nome do Senhor estava sendo glorificado com essa realidade. Nós vemos, amados, que a promessa de Deus se cumpriu. O homem talvez ficou preocupado, sim, mas o que Deus falou se cumpriu. E a Bíblia Sagrada me diz no versículo 17: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Ficaram parados em terra seca, no meio de um rio. Olha, Deus secou o rio. E o que mais diz? Enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou o rio, pisando em terra seca. Aleluia! Veja, amados, o que Deus prometeu, Ele cumpriu. O que o Senhor falou aconteceu. Mas este milagre tem um simbolismo importante, e eu quero que você preste atenção, aos queridos que estão aqui também. O simbolismo deste milagre é que Deus dá uma ordem: a minha arca, a arca da aliança, tem que ir na frente. O que representa a arca da aliança? Poderíamos falar que representa, como eu disse há instantes atrás, a própria presença de Deus. Mas eu quero tomar a atenção ao que estava lá dentro, em especial aos 10 mandamentos, ao decálogo, que não era nada mais nada menos naquela época do que a palavra de Deus. Eles tinham Bíblia como nós temos hoje? Eles tinham cartas que falavam de Deus? Não. Qual era o único objeto que representava a palavra de Deus nos dias de Josué? As tábuas dos 10 mandamentos. Entenda, tábuas dos 10 mandamentos, representando palavra de Deus. Então o que eu posso entender? O que estava ali na arca da aliança representava a palavra de Deus. E o simbolismo é esse: quando a palavra de Deus vai na frente, os obstáculos começam a se abrir. Quando a palavra de Deus está na frente, os problemas começam a se resolver. Quando a palavra de Deus está na frente, o milagre que era só promessa, ele se torna realidade, em nome de Jesus Cristo. Então hoje, para mim e para você, amados, que me assistem no Missão Online, aos queridos e queridas que estão aqui no templo, a palavra do Senhor vem dizendo a mim e a você hoje, recado de Deus: você quer atravessar o Rio Jordão? Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ser abençoado? Você quer ser liberto desta opressão, essa depressão que te amarra, essa síndrome do pânico que te faz se fechar em sua casa, essa situação de uma família totalmente deteriorada? Você quer que isso tudo mude? Então a receita de Deus para você hoje é essa: coloca na tua frente a força, a realidade, a palavra do Senhor nosso Deus. É a palavra de Deus que tem que estar na nossa frente. Porque se você caminha e a palavra de Deus está na sua frente, a porta vai se abrir. Se você caminha e a palavra de Deus está na sua frente, o Rio Jordão seca. Se a palavra de Deus está na sua frente, você vai atravessar, e todos os seus também. Não pensa você que a bênção é só para a tua vida,
Porque Deus não nos trata como pessoas egoístas. Deus é tão maravilhoso que Ele abençoa a mim, Ele abençoa você, mas conosco Ele abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. Ele abençoa a nossa casa. Por você, Deus abençoa a tua família. Por você, Deus abençoa os seus amigos. Por você, Deus abençoa o seu mercado, o seu local de trabalho. Por você, Deus faz com que aqueles que caminharem contigo também sejam abençoados. E eu vejo, amados, que através da fé de Josué, porque eu não posso dizer que 1 milhão de pessoas estavam com essa mesma fé, mas eu posso dizer que um homem chamado Josué, ele ouviu e acreditou. Ele ouviu e acreditou, ele reproduziu a ordem de Deus. O texto diz, Deus fala para ele, faça assim. E aí ele chama as pessoas, ele reproduz o que Deus disse a ele, façamos dessa maneira. E o que aconteceu? Os sacerdotes levaram a arca ao centro do rio Jordão. Eu não sei qual era a dimensão, ou quais são as dimensões de onde estava ali o rio Jordão naquele momento, o local onde eles atravessaram. Mas eu tenho certeza que no mínimo eram dezenas de metros. Não era um riacho que dava para saltar ou passar ali na ponta dos pés, né? Não, com certeza eram dezenas e dezenas de metros, centenas de metros, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, não importa o tamanho do rio, quando a palavra de Deus vai na frente, o rio se abre e você atravessa para a glória do Senhor. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade. Eu não sei se o seu problema é uma pequena dor de cabeça. Eu não sei se o seu problema é uma dor de dente. Eu não sei se o seu problema é uma gastrite. Eu não sei se o seu problema é asma, se o seu problema é cardíaco, se o seu problema te leva ao hospital e faz você ficar internado, se o problema é crítico, é sério, se o médico já falou que não há mais esperança, se você foi desenganado pela medicina, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, hoje nós estamos colocando na frente o poder da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vai na frente, os obstáculos se abrem. Aquele que está na sepultura, ele se levanta pelo poder da palavra do Senhor. Então hoje, meu irmão, minha irmã, queridos, que hoje nós possamos aprender o simbolismo deste momento da história de Israel, que isso comunica a nós, a mim e a você hoje. E o que comunica é exatamente isso. Coloque na frente a palavra de Deus. Você está precisando que uma situação seja resolvida, então em primeiro lugar, coloque a palavra de Deus. Mas pastor, eu não conheço a palavra de Deus. Mas que você possa dizer pelo menos isso: Senhor, vai na minha frente. Senhor, fala o que eu não sei falar. Senhor, eu não conheço os versículos bíblicos, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Então pela tua palavra eu vou atravessar. Pela tua palavra eu vou vencer. Pela tua palavra a minha família vai ser transformada. Pela tua palavra. Eu não tenho mais tempo, mas poderia lembrar a pesca maravilhosa que foi realizada nos dias de Jesus, onde Pedro disse: Senhor, eu já tentei a noite toda, eu tentei fazer, pescamos e não pegamos nada, mas pela tua palavra, Senhor, nós vamos lançar a rede. E este é o Espírito, essa é a atitude do verdadeiro cristão, que você possa pela palavra do Senhor declarar a vitória. Eu declaro em nome de Jesus que pela palavra de Deus a vitória do Senhor vai chegar na tua vida. Você vai testemunhar algo tremendo da parte do Senhor. E eu faço esta afirmação, não pela palavra do Milton, não pela palavra da Maria, do Antônio, não. Eu faço essa declaração pela palavra do Senhor dos Exércitos. E em nome da palavra do Senhor, o que é impossível vai acontecer. Lembre-se, coloque na frente a palavra de Deus. Em primeiro lugar, declare a palavra do Senhor. Não sabe orar? Não conhece texto bíblico? Mas diga: Senhor, em teu nome. Se você disser isso, em teu nome eu vou fazer a visita e as coisas vão estar melhores. Senhor, em teu nome a minha vida financeira vai ser restaurada. Senhor, em teu nome o meu casamento vai ser reconstruído. Senhor, em teu nome essa depressão irá embora da minha vida. Começa a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Coloca ela na tua frente e você vai ver a resposta, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas pelo seu poder. Que Deus nos abençoe e nos guarde, fale grandemente mais ao nosso coração. E não se esqueça, hoje e sempre, ponha na frente a palavra de Deus,
porque se ela está na frente, o rio se abre, o obstáculo é superado e a vitória é alcançada em nome do Senhor. Deus abençoe a todos nós e a palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus.